separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E me parece que Paulo coloca a angústia na categoria da morte e da vida, isto é, inevitável, no mundo em que vivemos e na realidade em que vivemos. Mas o que exatamente aterroriza a nossa alma? O que exatamente angustia o nosso coração? O Evangelho de Cristo que nos convoca para a obediência, ele nos faz ter a convicção de que nós passaremos por muitas tribulações. Ele nos faz ter convicção, ele nos faz ter uma certeza nessa vida, que nós passaremos por muitas tribulações. A nossa esperança está naquele que venceu. É interessante, se você for comigo para o capítulo 14 do mesmo livro de João, perceba que essa me parece um princípio que o Senhor muito bem vai estabelecer, não é? João capítulo 14, verso 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Você percebe que o que Jesus vai começar a passar, o que ele está passando aqui, e o que vai passar a ser descrito sobre ele, é o que vai trazer conforto sobre o povo de Deus e trazer alegria ao coração do povo de Deus. E você então imagina que o que Jesus passa a dizer é: eu estou indo embora, mas não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. E aqui o Senhor está dizendo, perceba que a única maneira de termos o nosso coração aquietado diante da tribulação, o Senhor Jesus nos ensina: creiam em mim. Creiam em Deus, creiam em mim. Por que começo falando isso? Porque nós vamos entrar num texto talvez um dos mais complexos de toda a narrativa de João. Sem dúvida nenhuma, um dos mais complexos do texto. Nós acabamos de ver o Senhor falando coisas extraordinárias ao povo e de repente ele se vê angustiado diante da morte. Como é que nós interpretamos isso? Você vai olhar, por favor, nos versículos anteriores, imediatamente, no 25 e no 26. Veja, quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Veja que coisa, aquele que ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, preservá-la. De repente, Jesus diz: agora está angustiada a minha alma. Coisa interessante. Por que a alma dele está angustiada? Porque Cristo dá esperança à igreja, dizendo: morra cada dia para você mesmo. Quando está aproximando o dia da sua morte, ele diz: a minha alma está angustiada. Parece uma contradição do que vem sendo dito até então, porque ele encoraja os seus discípulos a perder a vida para ganhá-la. E que eles façam o que for necessário para morrer para essa vida e viver para o Senhor. Mas por que é importante esse texto, então? Esse texto, ele está em perfeita harmonia com toda a revelação bíblica.
Como todo crente sabe, irmãos, por sua própria experiência, a nossa alma, não poucas vezes, fica atribulada. Somente o escarnecedor vai rir desse texto. Somente o ímpio que não conhece a glória de Deus tentará encontrar confusão nas Escrituras Sagradas. Esse texto é extremamente útil, diz Calvino. Ele diz mais, não apenas útil, ele é necessário para a nossa salvação. O Filho de Deus deveria experimentar tais sentimentos. Era necessário, Calvino afirmou, que ele passasse por tamanha tribulação. A morte que Cristo estava para enfrentar, o sofrimento que ele estava para enfrentar, não se compara com o sofrimento que nós enfrentamos aqui. Deixa só lhe dizer isso. Os mártires da igreja foram colocados em estacas e queimados vivos por causa do Evangelho. Mas eles receberam o conforto do Senhor na sua morte. Jesus Cristo disse, Deus meu, por que tu me desamparaste? Perceba que a angústia do coração dele não se compara com a sua angústia, nem com a minha angústia. Porque na nossa angústia, nós recebemos conforto daquele que sofreu angústia, que nós não saberemos qual é. Porque a angústia dele é a nossa salvação. Ryan McGraw, comentando esse texto, num dos seus sermões, ele disse uma coisa interessante. Ele cita um teólogo, especificamente na Escócia, do século XIX. E ele diz o seguinte, Cristo não está passando, ou não está aqui descrevendo a angústia do sofrimento físico que ele há de passar. Porque os próprios discípulos compreenderam isso de maneira tão clara, que eles diziam abertamente, nós recebemos não apenas a graça para crer no seu nome, mas a graça também para padecer por ele. E no Sermão do Monte ele disse, vocês são bem-aventurados se por minha causa vos injuriarem. Ora, Cristo não está aqui temendo o que vai acontecer com o seu corpo. Cristo não está angustiado com a dor que ele passará no seu corpo. O que ele vai passar e o que ele está caminhando para sofrer. Se nós estamos nele, nós nunca passaremos. Nós nunca diremos, mesmo podendo pensar que ele nos abandonou, nós nunca diremos da profundeza das palavras de Cristo. Porque, Deus meu, tu me desamparaste. Nunca nós passaremos por isso. Nós podemos ter certeza que Deus estava dizendo que a sua ira cairia sobre seu filho, o seu unigênito. O julgamento de Deus estava se aproximando. A ira de Deus estava chegando. O juízo de Deus contra o pecado estava vindo sobre ele. E o coração dele se angustia naquela hora.
Agora está angustiada a minha alma. Agora está angustiada a minha alma. Nós podemos pensar no tipo de sofrimento que Cristo está passando num texto como esse, por algumas razões muito importantes, certo? Que o texto vai nos ajudar a entender. Olhando para as Escrituras, nós podemos ter algumas convicções muito claras. Primeiro, irmãos, primeira grande verdade que nós podemos ter: Jesus Cristo recebeu sobre si a ira que devia cair sobre nós. No livro de Isaías, no capítulo 55, especificamente, ou melhor, Isaías 53, verso 6. Isaías 53, 6 diz assim, e é interessante que no texto em hebraico, e alguns textos em português vão respeitar essa estrutura, mas a palavra, o verso em hebraico começa, todos nós, e ele termina com a expressão todos nós, o mesmo verso. E ele diz assim, porque todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um seguindo o seu próprio caminho. Aí na sequência, mas ele fez cair a iniquidade sobre ele de todos nós. O pecado que era meu, a ira que deveria sobre mim, que deveria vir sobre mim, veio sobre ele. As Escrituras são claras. Jesus Cristo era um homem que veio receber sobre si a ira que estava posta sobre mim. Agora está angustiada a minha alma. Eu estou pronto, Senhor. Está chegando o dia da minha morte. Palavras que o Senhor Jesus Cristo descreve muito bem. Mas o que mais o Senhor nos ensina aqui, irmãos? Quando as palavras de Cristo ressoam aos nossos ouvidos, você percebe um conflito imediato. Veja, e que direi eu? E que direi eu? O que falo eu? É como que aquele momento no jardim do Getsêmani que ele disse, se possível, afasta de mim esse cálice, aparta de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. Aqui ele está dizendo, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. É isso que eu devo dizer. Livra-me deste momento. E aqui, perceba que a firmeza de Cristo está diante de um dilema. Ele sabe o propósito que ele veio, mas ele recebeu uma natureza que teme a morte. Ele recebeu a natureza do homem, não o pecado de Adão imputado a ele, mas ele teme. Calvino, mais uma vez, nos socorre quando, de modo belo, ele descreve o que está acontecendo aqui. Era necessário que Jesus Cristo passasse por angústias como essa, diz Calvino, para que ele se tornasse o nosso Redentor e socorresse os que na angústia clamam por socorro. A minha alma está angustiada. Está diante dos nossos olhos, irmãos. O que eu digo, diz o Senhor? O que eu posso dizer? Diante dos nossos olhos, perceba o custo que isso tinha para o Filho de Deus. Quando ele foi conduzido a uma extremidade de angústia, ele não tinha palavras para expressar a dor da sua alma. E o que é que ele faz?
ele ora ao Senhor. Exatamente o que ele faz. Pai, salva-me desta hora, eu direi isso a ele, mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Ele é conduzido à oração, é a única fonte que resta para ele, e ele pede que seja livre da morte, dizendo, como ele disse no Getsêmani, se possível. Ele sabia o que ele veio fazer, mas ele tinha de passar pela angústia daquilo que ele veio fazer. Impressionante, porque Calvino descreve 5 aspectos que devem ser observados nesse texto. Primeiro, ele diz, existe uma queixa, diz ele, que é manifestada pela linguagem do sofrimento. A minha alma está angustiada. Calvino diz, em segundo lugar, ele mostra, ele sente que ele necessita de remédio, de cura, para que ele não seja excessivamente atribulado, com temor. E ele coloca a questão para dentro dele mesmo. O que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Em terceiro, ele vai ao Pai, diz Calvino, e pede a ele, livra-me. Em quarto, ele sabe o que é consistente com o seu chamado. Ele escolhe sofrer do que qualquer outra coisa. Desculpa, palavras de Calvino. Ele prefere sofrer o juízo que virá sobre ele e cumprir a vontade do Pai do que fugir do sofrimento. Ele prefere sofrer a pecar. Ele sabe que por mais que a dor fosse profunda, o sofrimento dele era a nossa salvação. Um único pecado dele tornaria impossível a nossa salvação. Ele prefere sofrer. Em último lugar, Calvino diz, só uma coisa satisfaz o Filho, a glória do Pai. A glória do Pai. Veja o texto, Pai, glorifica o teu nome. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Existe uma queixa que se revela em palavras de angústia. Existe a sensação de que ele precisa de alguma coisa que impeça que o excesso de angústia o destrua. Terceiro, ele vai ao Pai em busca de libertação. Quarto, ele sabe o propósito para o qual ele veio, então ele diz, em quinto lugar, só uma coisa eu quero, a glória do meu Pai. A glória que Adão no Éden não deu. A glória que os homens da terra não dão. A glória que os anjos que se rebelaram contra o Criador não concederam a ele. Eu vim resgatar a glória do meu Pai. Foi para isso que eu vim. Todas as outras coisas são como nada diante da glória de Deus.
Ora, irmãos, nós temos que admitir, essa é a loucura da cruz, que ofende aos homens soberbos. Porque diz que não é a minha vontade que vai prevalecer, mas a vontade do Pai. Que não é o meu desejo que vai prevalecer, mas o desejo dele. Não é a minha palavra, mas a palavra dele. Não a minha glória, mas a glória dele. Não o meu prazer, mas o prazer dele. E a cruz é a declaração da loucura. Por isso ela é loucura para os que não creem. Ele precisava passar por isso, para que eu e você, na nossa angústia, tivéssemos o socorro daquele que nunca cometeu pecado, tendo sofrido como nenhum de nós sofreu. É para essa hora que eu vim. A glória de Deus humilha o Filho. Os sentimentos humanos pelo qual Cristo não estava livre, era puro e sem pecado. Ele entra em questão, mas ele não peca contra Deus. Porque não farei a minha vontade, mas a tua vontade. É por essa causa que eu vim. Os sentimentos de Cristo revelados na palavra, irmãos, que são revelados como sendo livres de todo pecado, precisavam ser descritos exatamente assim, para que pudéssemos saber aplicar isso na nossa vida. Porque numerosos sentimentos fluem da nossa carne, numerosos prazeres fluem da nossa carne, numerosos anseios fluem do nosso coração, brotam de dentro de nós, e todos eles são inimigos de Deus. E aí você vai entender porque na parte anterior ele diz: aquele que ganhar sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder sua vida, vai ganhar. Aqui Jesus está dizendo: o que eu vim fazer foi a vontade do meu Pai. Essa é a vontade. E ele, como meu representante, ele vai na profundeza das minhas dúvidas, no meio da minha angústia, no meio dos meus temores, ele entra no cerne da minha alma, sem cometer pecado, e diz: uma coisa eu quero, a glória do Pai. Não a minha vontade. Nós não devemos apenas nos abster dessas afeições que são contrárias à vontade de Deus, sem dúvida. Mas nós devemos evitar aquilo que impede o progresso do nosso chamado. Para que eu fui criado? Para a glória de Deus. E para que eu viva para a glória de Deus, eu não vivo para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai. E como é que eu posso vencer isso, irmãos?
E como é que eu posso viver assim? Eu sei disso, que você, como eu, nós lutamos diariamente contra desejos desordenados que tentam governar a nossa vida. E onde eu poderei receber libertação e restauração disso, se não daquele que disse: uma coisa só eu quero, a glória do Pai. Interessante que a última, na carta de Paulo aos Romanos, irmãos, especificamente no último capítulo da carta de Paulo aos Romanos, e ainda mais precisamente, o último verso, deixa eu ler do verso 25 até o último verso, da doxologia da carta dele aos Romanos. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus, do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada glória. Por quem, irmãos? Por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. A glória é dada a Deus por meio. É por isso que ele tinha de passar por isso e ser meu representante e meu socorro. Você nunca vai dar glória a Deus se não for por meio de Cristo. E Cristo nos ensina isso. Ele morre para a sua vontade, para viver para Deus. E é nisso que eu preciso encontrar força e apoio. Deixa então lhe dizer isso, irmãos. Certamente, a sua luta contra o pecado é grande. E os seus desejos são extraordinários para cometer pecado. E você sabe que seguir a Cristo é chamado para a morte. É o chamado para a morte. E há um sofrimento nesse caminho. Eu não vou fazer a minha vontade. Não é esse o meu propósito. Não foi para isso que eu fui criado. Eu fui criado para a glória de Deus. E só em Cristo eu posso fazê-lo. Como Jeremiah Burroughs, no livro O Mal dos Males, tradução mais ou menos assim, ele diz: nós sempre preferimos sofrer a pecar. E na prática funciona assim. E o contrário é que é a grande realidade do homem. Jesus Cristo sempre preferiu sofrer a pecar. Mas toda a raça humana prefere pecar a sofrer.
Porque vai ter que dilacerar sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Vai ter que morrer para si mesmo para fazer a vontade de Deus. O teu desejo é praticar o pecado livremente. A tua vontade é essa. Hoje o Senhor está te dizendo exatamente isso. Só em Cristo você vai restringir sua vontade e mortificá-la, porque Cristo morreu dessa maneira. A minha alma está angustiada, mas eu vou enfrentar o sofrimento. Mas eu não vou pecar contra Deus. Os mártires da igreja foram assim. Quando mortos nas estacas, queimados, eles preferiam morrer queimado do que negar o Evangelho. Porque eles sabiam que com o sofrimento eles pareciam mais com Cristo. A Escritura vai me dizer: foi-me bom ter passado pela aflição, porque aprendi a amar os teus decretos. A Bíblia diz que Cristo foi aperfeiçoado no sofrimento, isto é, se tornou pronto para a redenção, porque passou por todo o sofrimento. A ponto de do autor da carta aos Hebreus dizer, no capítulo 4, nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porque ele foi tentado em todas as coisas. Você entende o que ele está dizendo? Que as suas tentações, as áreas e a profundidade dela, você pode ir a ele. A alma dele se angustiou muito mais do que a sua, para que você pudesse encontrar socorro no tempo oportuno. E o propósito da vida, então, se resume nessas palavras do Senhor, no verso 28. Pai, glorifica o teu nome. E como o Senhor vai ser glorificado? Na morte do Filho. E como o Senhor vai ser glorificado na tua vida? Na morte para o pecado. E viver para o Senhor. As palavras são exatamente essas. Essas são as palavras do Senhor que nos fazem entender. Pai, glorifica o teu nome. Calvino diz assim no seu comentário. Com essas palavras, Jesus testifica que ele prefere a glória do Pai a qualquer outra coisa nessa terra. Que ele prefere a glória do Pai do que qualquer outra coisa nessa terra. E Calvino diz mais, até ao ponto de desprezar a sua própria vida. Ao ponto de morrer por causa da glória do Pai. Essa é uma maneira de regularmos os nossos desejos. Buscar a glória de Deus, de tal maneira que todas as coisas perdem a força para nós. Ele nos dá a maneira de vencermos, pensarmos na glória e buscarmos a glória de Deus. Se não glorifica a Deus, não pertence a mim.
e nós seremos recebidos por Ele. Interessante. O Senhor sempre faz a sua obra perfeita. Ele diz: então veio uma voz do céu, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Você percebe que na exposição desse texto eu não vou adentrar nos todos os detalhes do texto, porque voltarei a ele no próximo domingo, para a conclusão dessa sequência até o 33. Porque esses dois versos, eles têm um mundo dentro dele. E aqui nesses dois versos, nós somos desafiados a isso. Primeiro, a ter o único e verdadeiro mediador, Jesus Cristo. E Ele é perfeito para a minha salvação. Porque Ele é perfeito homem e perfeito Deus, e porque Ele sofreu todas as angústias na alma, e Ele é o único que pode me consolar na minha angústia. Por que muitas vezes nossa alma está angustiada? Porque o que nós queremos é fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus. Por que a nossa alma está atribulada? Porque o anseio do nosso coração não é outra coisa, senão a satisfação da nossa carne. Aí eu tenho o remédio. Jesus Cristo, que sofreu as angústias na alma para ser o teu socorro e a tua salvação. O pecado quer dominar sua alma. Morra para você mesmo hoje e viva para Deus. É isso que Cristo ensina nos versos anteriores, que não estão em desarmonia com esse texto, porque Ele está dizendo: a minha vontade eu não faço, eu faço a vontade do meu Pai. É Ele quem vai suportar as minhas lutas. E eu vou chegar a Ele dizendo: a minha vontade, Senhor, é viver para satisfazer minha carne, mas isso não glorifica o teu nome. Eu quero glorificar o teu nome. Então você encontrará a libertação no Senhor. Deus não apenas diz que a morte do Filho será gloriosa, mas Ele já diz: eu já adornei a obra dele. Eu não apenas vou glorificá-lo, eu já o glorifiquei. Interessante como essa é uma verdade inequívoca. Quando no mesmo capítulo, no capítulo anterior, no 11, quando ele ora para que Lázaro seja ressuscitado, ele diz: Pai, obrigado porque tu sempre me ouves. Porque tu me ouves. Eu sei que o Senhor sempre me ouve, ele diz. Eu digo isso para que eles saibam que tu me enviaste. Ele sabe que o Pai o ama. Ele sabe o que glorifica ao Pai. E é exatamente esse o nosso caminho. Ora, eu conheço a Deus, eu conheço a glória de Deus, eu amo o meu Pai, a ponto de dizer: o que eu quero para a minha vida é a glória do meu Pai, não a minha glória. Você não sabe o que é amor de Deus enquanto não entender isso. Ele mostra o profundo amor dele, mostrando Cristo entrando em angústias tão profundas na sua alma, que os comentaristas dizem: quanto mais Cristo se humilha,
mas Ele mostra o seu amor para com seu povo. E quanto mais o Pai humilha o Filho, mais Ele revela o seu amor para com seu povo. Se você está sem Cristo, não conhece o Evangelho nessa noite, e a tua alma está angustiada, a tua consciência está ferida, eu preciso te dizer que de ti mesmo e da tua própria força, você nunca vai conseguir vencer o que te amarra, o que te escraviza, que é o pecado. A tua alma está angustiada, você precisa conhecer o nosso Redentor, que disse: a minha alma está angustiada nesta hora, e isso por causa do seu povo. Venha a Cristo hoje. Morra primeiramente para você mesmo hoje. Primeiro morrendo para a sua própria justiça, negando a sua justiça própria e recebendo a justiça que vem de Deus por meio da perfeita obediência de Cristo. E então, como Cristo e em Cristo, glorifique ao Pai, fazendo a vontade dele e não a sua. Mas para você, irmão, em Cristo, que luta contra o pecado dia após dia, nós não somos mais escravos do pecado, uma vez que Cristo nos libertou da escravidão do pecado. Mas nós não somos livres da influência dele. E nós temos de aprender com o nosso Salvador e encontrar socorro no seu trono de graça. É nele que nós vamos encontrar socorro para não fazermos a nossa vontade, mas a vontade do Pai. É nele que nós vamos encontrar socorro. E a tua luta contra o pecado, ela precisa te encher de esperança. Porque o nosso Redentor, em quem você crê, ele passou por todas as tribulações e as venceu. Todas. E ele nos promete que nós estaremos com ele, onde ele estiver. Mas desperta, irmão. Desperta. Sai do atoleiro de iniquidade que você tem estado. Volte-se ao Senhor. Curve-se diante dele. Ele é poderoso para te salvar. E por último, o trono de graça já foi um trono de um tribunal. Mas quando eu lancei mão da minha justiça e aceitei a justiça que vem dele, e eu sou salvo somente por ele e não por mim mesmo, eu confio apenas nele e não em mim mesmo, aquele tribunal, aquele trono se transformou num rio que flui graça perenemente. E os que estão no Senhor, nele encontrarão alimento, consolo, ânimo, força para vencer o pecado.
Anime-se, prostre-se diante desse trono. Ele é poderoso para mudar a nossa sorte. Só Ele é capaz de nos fazer viver para a glória de Deus e não para nós mesmos. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Nós te damos graças, Senhor, pela Tua palavra e pela verdade que revela as mazelas do nosso próprio coração. Quanto, Senhor Deus, temos vivido para nós mesmos e não glorificado ao Senhor com a nossa vida. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. É nele, somente nele, que a nossa esperança repousa. E é por Ele, e no nome dEle, que nós glorificaremos ao Senhor. Aprendendo nele, pelo Espírito que habita em nós, o Espírito de Cristo, a morrermos a cada dia para a nossa vontade, a fim de fazermos a Tua vontade e buscarmos uma única coisa nessa vida, a glória do Pai. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Coloquemos-nos de pé, irmãos. Mais uma vez, nós vamos cantar ao Senhor.